Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nesse lugar. Oh, você pode exaltar o nome dEle. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Pai. Oh, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Bendizemos o teu nome. Obrigado, Pai, por essa atmosfera. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa presença maravilhosa nesse lugar. Oh, Senhor, eu sei que isso é apenas um pouco daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera. Eu sei que o Senhor tem muito mais para nós. Eu sei que o Senhor tem muito mais para nós. Mas nós já desejamos experimentar daquilo que o Senhor disponibiliza para nós nessa noite, nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Boa noite, amados. A graça e a paz. Queiram sentar um pouco. Quero dar as boas-vindas a você nessa noite, dizer que é um prazer enorme estar aqui com você nessa noite para juntos celebrarmos ao Senhor. Amém? Aleluia! Quantos aqui estão com expectativa? Amém? Glória a Deus. Então, amados, quero dar as boas-vindas a você. Eu já estava com saudade de todos, amém? Há alguns dias que nós ficamos fora, talvez alguns não saibam, mas nós estávamos viajando, nós estávamos numa conferência de ministros lá em Campina Grande. Acabamos de chegar há pouco instante, mas é muito bom estar na nossa casa de volta. É muito bom estar com vocês também, amém? E nós estamos aqui hoje para celebrar. Eu sei que Deus tem algo para compartilhar comigo e com você. E a sua expectativa, aquilo que o seu coração está desejando, eu sei que Deus vai surpreender você, amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de saber, tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Glória a Deus, temos uma visitante ali. Como é que a igreja recebe a nossa visitante? Diga, seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Você é muito bem-vinda a esse lugar, se sinta à vontade, sinta-se em casa. Aos demais também quero dizer, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de saber também se tem alguém que aniversariou de domingo para cá, durante a semana, teve alguém que completou a idade nova em nosso meio? Se teve, eu quero orar por você. Não teve ninguém? Glória a Deus. Então, amados, nós vamos ter um momento de palavra. Eu gostaria mesmo de orientar você nesse momento, de nos prepararmos. Amém? Tudo aquilo que possa, de repente, roubar a sua atenção, faz um esforço, irmãos, para que isso não venha a acontecer, nem comigo, nem com você. Porque pelo menos eu, nesse momento em que nós estamos aqui, eu gosto de, trazer toda a minha mente cativa, todo o meu olhar, todo o meu ouvido para aquilo que Deus está fazendo aqui nesse momento. Nós cremos que nesse momento a palavra e o Espírito, eles estão em concordância um com o outro, e algo da parte de Deus pode acontecer durante que a palavra é ministrada. E nós precisamos ficar muito atentos a esse momento. Amém? Então, nós costumamos orientar você para que você coloque o seu celular no modo avião ou no modo silencioso, para que as notificações, ou até mesmo, porventura, uma chamada, venha roubar a sua atenção e a atenção do seu colega. Nós também orientamos a você, sobre às vezes ir ali tomar uma água. Se você vai beber uma água, se você não consegue aguentar até o final do culto, eu oriento a você que faça isso no início, para que você espere o final. Mas se porventura você for, você vai lá, bebe a sua água e deixa o seu copo lá. Para quê? Para que você não traga o copo para cá e de repente você, distraído, comece a amassar esse copinho aí, e esse copo começa a reclamar porque você está amassando ele. E quando você começa a amassar, ele vai fazer um barulho, e esse barulho nos atrapalha. Amém, irmãos? Nós falamos isso, nós orientamos você dessa forma para quê? Para que você possa receber e para que os demais também possam receber da palavra. Então, tudo aquilo, tem mais algumas outras coisas. Nós já temos uma sala ali para as crianças. É por isso que nós já separamos as crianças ali para elas serem instruídas lá na sala delas, mas para que você também possa estar sossegado, tranquilo e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Posso contar com você? Você pode colaborar com o Senhor nessa noite? Amém? Então eu já queria chamar o ministro da noite. Quero chamar o Orlando para cá. No final nós temos algumas coisas para compartilhar com vocês, daquilo que nós tivemos recebendo durante esses dias. É impossível passar para vocês em pequeno tempo, mas nós queremos compartilhar um pouco da alegria que nós tivemos durante esses dias. Mas
Nesse momento agora nós vamos inclinar os nossos ouvidos para a palavra. Seja guiado pelo Espírito, Amém. Fique à vontade e o Senhor conduza você nessa noite. Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. O Senhor tem uma palavra nessa noite para a tua vida. O Senhor, Ele tem uma palavra para a tua vida nessa noite. O Senhor, Ele já começou a falar e Ele vai continuar falando. E eu peço que você fique atento à palavra. Que nada venha lhe distrair nessa noite. Mas fique atencioso ao que está escrito e que vai ser falado aqui nessa noite. Amém? Observe se realmente está escrito o que vai sair da minha boca. Amém? Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 1 nos diz assim a palavra do Senhor. Resta, irmão meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. Pai, nós rendemos graças pela Tua palavra, nós rendemos graça pela Tua fidelidade e por até aqui o Senhor ter nos sustentado e nos guardado. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade para operar do Teu jeito, da Tua forma. Eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos. Faz segundo o Teu querer nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essas palavras, a qual foi lida do capítulo 3 do livro da carta escrita por Paulo aos Filipenses, ele começa a trazer um alerta para os leitores dessa carta, a qual ele escreve. E o interessante disso tudo é que ele diz: guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, e guardai-vos da circuncisão. Por quê? Porque Paulo está alertando esse povo. Esse homem por nome Paulo, ele é alguém que outrora, o próprio texto diz, era um homem religioso da época, era um fariseu. E você precisa entender que Cristo, ele vem para o seu povo, mas primeiro ele tem uma promessa para os judeus. Jesus, ele vem apenas para os judeus. Mas o próprio João, ele vai narrar o texto na carta, e no Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam. Então você precisa entender que quando Jesus vem e inicia o seu ministério terreno, ele está focado principalmente para o povo a qual ele tinha uma promessa, que era o povo judeu. E então esse homem aqui por nome Paulo, ele era alguém religioso que combatia contra a igreja, contra os cristãos. Depois que Jesus ele vai, ressuscita ao 3º dia, vai para a cruz do Calvário, ressuscita, volta ao Pai, envia uma promessa do Espírito Santo. No livro de Atos vai iniciar ali, vai narrar o início da igreja, como você bem sabe. E ali na descida do Espírito Santo, se inicia ali o início da igreja. Depois daquilo ali, o povo é revestido pelo Espírito Santo, e dali então o povo começa a proclamar, começa a dar continuidade ao ministério de Jesus. Mas só que esse homem por nome Saulo,
ele era um perseguidor da igreja. Por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus de ponta a ponta. Ele seguia à risca, a lei mosaica. Conhecia muito bem, teve boa instrução. E esse homem, ele agora está perseguindo esses cristãos. Por quê? Porque ele viu que o cristianismo que estava iniciando, que estava avançando, seria uma grande ameaça para o judaísmo. Mas esse Paulo que seguia toda essa lei, ele se esqueceu, ele seguiu a tanto à risca, uma religiosidade tão tamanha, que ele se tornou um homem cego. Por quê? Porque ele não observou a palavra, a própria lei, a qual os próprios profetas e Moisés também havia profetizado que viria o tão conhecido e chamado Messias, que é Jesus. Mas quando Jesus vem, realiza a sua obra, morre ali na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, envia o Espírito Santo Consolador, a obra de Cristo está sendo ali manifestada, curas, milagres, prodígio. Mas até então ele está focado somente em perseguir aquele povo, porque está sendo uma ameaça para o judaísmo, para a religião a qual ele defendia. E você precisa entender que o que esse homem, por nome Saulo, está fazendo é algo zeloso. Ele está defendendo o que ele aprendeu. Mas ele achou que estava limitado apenas até a lei de Moisés. E se tornou um homem cego. E não enxergou. A ponto de ele compactuar com a própria morte de cristãos. De estar junto ali quando Estevão ali é morto. Paulo estava ali. Lançaram as vestes de Paulo as vestes de Estevão nos pés de Paulo. Ele presenciou aquele homem trazendo ali toda uma retrospectiva do que aconteceu desde o início do Antigo Testamento até o dia a qual a igreja de Atos dos Apóstolos estava ali sendo manifesta. E Paulo observou tudo aquilo ali, observou aquele homem morrendo por conta da fé na palavra, da fé em Cristo Jesus. E depois daquela morte de Estevão, esse homem por nome Paulo, ele começou a assolar, começou a buscar as pessoas para prender. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Atos capítulo 9, que esse homem, ele tem ali uma grande influência e ele teve ali, recebeu ordens para que pudesse ir até Damasco e prender quem tivesse ali que servisse ao Senhor. Mas o interessante disso tudo é que ele saiu ali naquela fúria de matar os cristãos, de prender eles e trazer até Jerusalém. Mas esse homem por nome Paulo, ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco. O interessante disso tudo é que em meio ao decorrer, quando ele chega próximo à entrada de Damasco, vem-se um clarão, uma luz que vem do céu e encandeia aquele homem a ponto que ele cai, nos diz o texto. E agora Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a Bíblia vai nos dizer que ele diz: o que é, Senhor? Perceba que esse homem sabia que quem estava falando com ele era alguém de honra, era alguém superior a ele. Mas se você observar na palavra do Senhor, você vai ver que esse homem era um homem conhecido, era um homem renomado, era um homem de respeito e de honra. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, ele diz: o que é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele ia adentrar naquela cidade ali em Damasco para prender qualquer pessoa que estivesse servindo ao Senhor. Mas naquele momento ele cai, ouve a voz do Senhor e ele diz: o que o Senhor quer que eu faça? Observe que a partir dali aquele homem, ele, por conta do clarão, ele fica cego. E ele passa 3 dias. Jesus diz: entra aí na cidade, que a partir daí que tu adentrar nessa cidade, eu vou dizer o que é que tu vai fazer. A Bíblia vai nos dizer que ele fica 3 dias cego. Jesus, ele vai à cruz do Calvário e passa também 3 dias para poder ressuscitar. E é interessante porque esse homem estava morto espiritual, mas agora ele se encontra com Jesus, passa ali 3 dias cego, e Jesus tinha alguém que servia a ele por nome Ananias. Um homem comum como eu e você, mas que tinha intimidade com o Senhor. E ele diz: Ananias, vai à rua direita, assim, dá todas as instruções, porque tem um homem lá, por nome Saulo, que tu vai orar por ele. E sabe o que é que Ananias vai dizer para o Senhor? Atos capítulo de número 9, verso 15, disse-lhe, verso 14 e 13 diz assim: respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem,
quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder, veja que ele diz, a qual ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15, e disse o Senhor, porém o Senhor disse-lhe, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Ele questionou, mas Jesus diz, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar a minha mensagem aos gentios. E você precisa entender, quando eu falo que Jesus vem primeiramente para os judeus, esses gentios aqui eram pessoas que não eram da linhagem judia, não eram judeus. E ele diz, aí vai, porque este homem aí é um instrumento meu, e ele vai levar a minha mensagem aos gentios. Versículo 16. E lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias vai e ora por ele. E a Bíblia vai nos dizer que como uma escama caiu dos seus olhos. E ele é cheio do Espírito Santo a partir dali. Um homem que perseguia a igreja agora passa a ser perseguido. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem começou a proclamar o Evangelho. Pessoas começaram a duvidar de que ele era cristão. Pessoas começaram a dizer, nós sabemos muito bem quem é este homem aí. Ele pode estar tramando alguma coisa para nos prender. Os próprios judeus procuraram uma artimanha de tentar tirar a vida de Paulo. E daquele exato momento ali ele proclamou com muita ousadia em Damasco, mas precisou sair dali escondido, dentro de um cesto, pelo muro da cidade, porque era uma cidade fechada. E tiraram ele dali, daquele lugar. E a partir daquilo ali, aquele homem começou a proclamar o Evangelho, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E você precisa entender que esse homem, ele foi crescido aos pés de Gamaliel. Um homem que ensinava, nos dias de hoje, seria um grande doutor da lei, um mestre em teologia. Mas é algo extraordinário, sabe por quê? Porque Deus não vai desperdiçar as características de Paulo. Você precisa entender que tem crente que diz, mas eu passei tanto tempo lá fora, no mundo, perdi tanto tempo lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele não desperdiça o tempo que você passou lá fora. Por quê? Porque ele usa como instrumento. Agora, ele vai observar as características de Paulo, ele não vai desperdiçar a instrução que Paulo teve, a preparação que Paulo teve, mesmo ele com aquele zelo, porque você precisa entender que o zelo sem conhecimento não vale de coisa alguma. Era um homem zeloso, era um homem que guardava isso, guardava aquilo. Mas ele começou a entender a graça de Deus. Porque você precisa entender que nós vivenciamos no tempo da graça do Senhor. E ele não desperdiça a sua formação, os seus treinamentos. E você precisa entender que Deus não desperdiça o nosso tempo. Ele usa o nosso passado, o nosso presente. Assim poderemos servir com Ele no nosso futuro. O que você vivenciou lá fora, quem sabe para o mal, hoje Deus vai fazer para você fazer o quê? Fazer o bem? Uma vez que eu servia lá fora para influenciar o mal, hoje Deus ele me usa para influenciar para o bem. Enquanto eu alcançava pessoas caminhando junto para o inferno, hoje eu alcanço pessoas para ir para o céu. E você precisa entender que não há tempo perdido não para a tua vida. O que Deus colocou na tua vida, o que você vivencia, o teu trabalho, o teu cotidiano, o meu Deus está dizendo, eu quero usar como instrumento para o teu futuro. Eu quero utilizar a tua vida. Mas pessoas dizem, não, deixa eu me preparar que eu vou, deixa eu fazer isso e aquilo. Não, irmãos. Bastou alguém orar por este homem e ele entender que estava perseguindo o próprio Deus. Porque o que tem de gente, irmãos, na igreja, perseguindo o A, perseguindo o B, e perdido sem saber o que estão fazendo. Mas quando você se encontra realmente com Jesus Cristo, você vai entender que tudo existe um propósito. Ele cresceu nos pés de Gamaliel, mas Paulo estava cego espiritual e eu vou lhe mostrar. Sabe por quê? Porque esse homem por nome Gamaliel, que era um mestre, servia ali no concílio. A Bíblia vai nos dizer
que no início da igreja, Atos, capítulo por número 5, o povo estão proclamando, Pedro, os apóstolos, estão fazendo milagres, prodígio, mas prenderam os apóstolos. Mas quando prenderam os apóstolos, capítulo número 5, versículo 20 a seguir, o tempo não nos dá para ler tudo isso, mas você precisa entender que quando prenderam aqueles apóstolos, a Bíblia vai dizer que anjos chegou ali à noite, liberou eles dali e deu a instrução, vai para o templo e proclama as boas novas. No mesmo lugar onde estavam presos. A Bíblia vai nos dizer no decorrer do texto que aqueles homens, os capitães da guarda, quando chegaram lá disseram, está tudo trancado, está tudo do jeito que a gente fez, mas não estão lá dentro não. A Bíblia vai nos dizer, capítulo de número 5 do livro de Atos, versículo 25, e chegando anunciou-lhe dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e trouxeram, não com violência, porque temiam ser apredrejados pelo povo. Ei, o povo era quem temia o povo de Deus. E eu fico indignado, porque nós vivenciamos um tempo onde é o povo de Deus que está temendo o povo lá fora. Que está com medo do que os outros estão dizendo. Que tem que passar a mão por cima de pecado. Que tem que esconder a verdade. Não, irmãos. Nós temos que proclamar a verdade de Deus. Se você quer viver a verdade de Deus, se arrependa e venha para Cristo. Mas se você quiser vivenciar no pecado, fique aí mesmo onde está. Nós lhe respeitamos, nós lhe amamos, mas o nosso Jesus, o nosso Deus, ele abomina o pecado. Ele nos ensinou a amar, a respeitar, sim. Mas ele não disse, vem e permanece do mesmo jeito. Ele falou para aquela mulher adúltera, vem, não te condenaram, eu também não te condeno, agora vai, mas tu não peques mais. Ele não disse, continua do mesmo jeito, continua adulterando, não tem problema nenhum. Não, irmãos, esse não é o Jesus, esse não é a Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que abomina o pecado. E nós precisamos entender isso. É uma graça de Deus, sim. É a graça de Deus, mas não é liberdade para você vivenciar deliberadamente no pecado. E você precisa entender que esse Saulo, ele tinha uma personalidade forte, era um homem zeloso que guardava. E eu comecei a observar, muitas vezes é até bom, um tempo que você passa seguro ali naquela religião. Porque quando você encontra a verdade, você também tem segura e respeita. Porque existe uma graça, onde o povo nasce nessa graça e acha que é liberdade para viver de qualquer jeito aí fora. Mas o meu Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele quer usar a tua vida do jeito que você está, venha. Mas não vai permanecer, porque o Espírito Santo vai jorrar, o Espírito Santo vai adentrar na tua vida. O poder de Deus vai ser manifesto através da tua vida. Aqueles homens estavam no templo proclamando. Chamaram eles, prenderam novamente, foram para o concílio. E a Bíblia vai nos dizer, versículo 28 de Atos 5, não vos admoestamos nós, expressadamente, que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou ao príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Observe que o texto diz que recebeu o Espírito Santo, que Deus deu a quem? A quem obedece, irmãos. Aí tem gente que vive de qualquer jeito. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sinto muito. Viver de qualquer jeito e querer ser cheio do Espírito, não vai adiantar nada, porque naquele grande dia pode não adentrar.
Porque o texto vai dizer, Jesus vai dizer em Mateus 7, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome, fizemos milagres, prodígio. E ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Então deixa eu te dizer, não adianta ser cheio do Espírito, não adianta ser cheio de poder, realizar milagres e prodígios. E naquele grande dia ele dizia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele conhece quem obedece, ele conhece quem vive a palavra, ele conhece quem vive verdadeiramente na palavra. E o texto vai continuar dizendo, porém ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Versículo 34. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Esse homem por nome Gamaliel é qual Paulo vai crescer nos pés dele. Os judeus, a partir de 12 anos, criança, já estavam aprendendo a lei. Paulo começou no início, viajou para Jerusalém para aprender com esse mestre da lei. E quando eu digo que Paulo estava cego espiritual, seguindo aquelas regras totalmente, só seguindo regra e sem entender o que Deus estava fazendo, esse homem por nome Gamaliel vai dizer, tira eles aí para fora. Chama aqueles homens e diz, ei, para aqueles que queriam matar os apóstolos. E ele vai dizer, versículo 35, e disse-lhe, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos após si, mas também este padeceu, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é do homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazer. Para que não aconteça que serdes também achado combatendo contra Deus. Sabe o que é que esse homem diz? Rapaz, se levantou 2 homens aí. Mais de 400 pessoas seguiram ele. Mas bastou o cabeça, o líder, morrer. Foram todos dispersos. Deixa esses homens irem. Porque se for do homem vai acontecer o mesmo. Mas se for de Deus não tem quem segure. Em outras palavras. Sabe o que é que aconteceu? Esses 2 homens aqui, líder, morreram mesmo. Se acabou tudo. Mas deixa eu te dizer, o líder desse povo é o mesmo cabeça da igreja. O líder desse povo aqui dos apóstolos, a qual enviaram o anjo, a qual livrou eles ali da prisão e ficou preso à prisão da mesma forma fechadinha. É o mesmo a qual morreu, ressuscitou ao 3º dia. E eles proclamaram e dizendo, é esse Jesus que nós estamos falando, é quem vocês prenderam. A Bíblia vai nos dizer, de continuidade o texto, Atos 5, versículo 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo açoitados, veja que eles apanharam, viu? Mandaram que não falasse no nome de Jesus e deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Ei, deixa eu te dizer, isso aqui é quem se encontrou realmente com Jesus. Porque tem uma minoria aí, uma meia dúzia de crente, que diz que é crente, mas quando o sapato aperta, nem quer vir para o culto. Eu não vou mais nem cantar, eu não vou mais nem pregar, eu não vou mais nem lá. Reichou Deká, Reichou Ramanahássia. Que tipo de crente é você? Que tipo de cristão é você? Será que realmente você encontrou Cristo e bebeu dessa água? Rayon de Kehasuyana. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quem bebe dessa água vai padecer sim, vai passar por aflição, mas em todo o tempo ele vai permanecer contigo. E esses homens se alegraram pelo que estava acontecendo.
Paulo não tinha entendido ainda, estava cego espiritual, mas bastou se encontrar com Jesus. Caiu escama e ele entendeu. Mas só que Jesus disse, ele é um homem escolhido. Ele é quem vai levar. Porque quando Deus escolhe, irmãos, pode até as pessoas caluniarem. Pode até dizer que tu morreu. Sabe por quê? Porque Paulo, ele vai em uma das suas viagens missionárias. Atos 14. E a Bíblia vai nos dizer que ele está ali apregoando. Mas muitos estavam crendo no que ele falava. Mas havia judeus incrédulos. Atos 14, verso 2. Incitavam e irritavam contra os irmãos os ânimos dos gentios. E você vai ver que Paulo ele vai para outros lugares, tentaram matar ele, ele sai novamente, continua ministrando a palavra. Mas tinha um homem ali que era coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouvindo falar, Paulo, que fixando os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele saltou andando. E as multidões vendo que Paulo fizera, levantou a voz dizendo em línguas licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, para que este era o que falava. Sabe o que acontece aqui? Paulo chega numa região, começa a ministrar o evangelho. Tem um homem que é coxo desde nascença, aleijado, nem andava desde nascença. Paulo fitou os olhos naquele homem e o texto diz que viu que o homem tinha fé para ser curado. Sabe o que é que Paulo diz? Levanta. E ele se põe de pé. Todo mundo se maravilhou, mas deixa eu te dizer, havia uma idolatria rodeando aquele povo. Eles disseram, ei, se fizeram os deuses semelhantes a homem, um aí deve ser Júpiter e outro deve ser Mercúrio, os deuses gregos da época. Sabe o que eles fizeram? Queriam sacrificar nos pés de Paulo. Ele, ei, rasgaram as vestes e disseram, somos homens comuns como vocês. E o povo ficou indignado porque queriam idolatrar Paulo. Queriam oferecer sacrifício a Paulo e Barnabé. E o que tem de gente desse jeito? Querendo idolatrar o homem. Ei, lembra quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra. E Paulo diz com muita ousadia, levante que eu sou homem igual a você, rapaz. Sabe por quê? Porque não é outra coisa a não ser o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. A qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Então não existe ninguém mais bonitinho, não. Somos todos filhos, imagem e semelhança. Sabe esse povo aqui que se alegrou? Ficaram indignados, o texto vai dizer, dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Uma outra cidade onde Paulo saiu que queria matar, juntou os judeus e ficaram junto com esse povo, começaram a apedrejar, deram uma surra em Paulo, que o texto vai dizer. Atos 14, verso 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, para matar, viu? Eles matavam fora da cidade, cuidando que estava quase morto. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos que creram em Paulo, pegaram ele e colocaram ali para dentro da cidade. E a Bíblia vai dizer, versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, Paulo está todo espancado, quase morto. E ele permanece dizendo, permanece no que foi dito, permanece na fé. O que importa é a gente permanecer firme na fé, independente se vai padecer por alguma coisa, mas o que importa é entrar no reino de Deus. Aqueles que se alegraram, logo queriam matar ele. Com Jesus não foi diferente. Na entrada triunfal está todo mundo hosana, hosana. Os mesmos que disseram, crucifica, crucifica, solta Barrabás e crucifica ele. Porque você precisa estar com a sua fé firmada, não no homem, irmãos. Se você firmar a sua fé no homem, você vai se esbagaçar. Mas firma a tua fé em Cristo.
Firma a tua fé em Cristo, porque pode acontecer o que acontecer, você vai estar firme. E ele foi o grande apóstolo, conhecido como o apóstolo dos gentios. Levou a palavra para esse povo. E sabe qual foi o maior embate de Paulo? Convencer para os judeus que Deus aceitava os gentios. Sabe qual foi um dos maiores embates também? Convencer os gentios que Deus aceitava eles. Sabe por quê? Porque tem muita gente que as coisas não acontecem porque a incredulidade lhe arrodeia. Os costumes antigos lhe arrodeia. É por isso que Paulo diz, cuidado com os cães, cuidado com a incircuncisão. Sabe por quê? Porque aquele povo gentil que se convertiu ao cristianismo, o judeu chegava e dizia, vai ter que circuncidar. Cortar o crepúsculo para poder servir. Mas Paulo está dizendo, ei, cerimônia, rituais, essas coisas religiosas, de nada vale, para mim é esterco. Se eu fosse me gloriar na carne, mas poderia eu me gloriar, porque sou hebreu de hebreu, fui circuncidado ao 8º dia. Mas ele diz, mas tive que largar tudo isso para conhecer Jesus. Porque o que justifica, o que nos aproxima de Deus, Paulo está dizendo, não é circuncisão, mas é a fé no Deus Todo-Poderoso. Mas tem gente que prefere subir uma escadaria enorme, porque tem esforço e vai suar, do que acionar um elevador só com aquele nomezinho, graça. E subir. E Deus está dizendo, muitos não vão entender, muitos não vão subir, mas uns permaneçam na sua escada se você quiser. Mas existe um acionar a graça de Deus e subir ao destino determinado que Ele tem. Ao destino determinado que Ele tem para a tua vida. Porque tem gente que quer esforço. O esforço vai na cruz do Calvário. Não estou lhe dando liberdade para viver de qualquer jeito, não. Estou lhe dizendo que é a graça. A justiça de Deus é pela graça. É pelo sacrifício de Cristo. Não é nada que você possa fazer. É óbvio que nós vamos buscar a santidade. É óbvio que nós temos que obedecer a palavra. Mas tudo é por Ele. Para Ele são todas as coisas. E você precisa entender, irmãos. E tirar algumas coisas velhas. É por isso que Jesus diz, ninguém põe vinho novo em odre velho, porque vai romper. Tinha que pôr um vinho no odre novo. Porque ia sustentar. Mas não tem como o novo adentrar com um odre velho, com coisa velha, com coisa que não tem mais nada a ver. Paulo estava cego, porque a revelação de Deus já havia chegado para o povo. E ele não entendia, mas Gamaliel diz, rapaz, se isso aí for de Deus, deixa esses homens ir. Porque se for de Deus, duro é vocês combaterem contra Deus. Era o que Paulo estava fazendo, perseguindo quem? Jesus. Porque quem é fiel a Deus verdadeiramente, pode acontecer o que for. Não estão perseguindo você não. Porque você não vive mais para si, você vive para Cristo. Mas se você tem um amor pela sua vida ainda, resolva do seu jeito. Mas depois não reclame. Não vá culpar Deus. Ou você se entrega por inteiro para Deus, ou não reclame, irmãos. Vamos lá para Lucas capítulo 7 para você entender. Que os deles não receberam, mas Jesus já tinha o plano perfeito para alcançar os gentios e alcançar todo o povo. Todos. Porque tem gente que diz, rapaz, fulano aí não tem jeito não. Tem. Se Jesus chegar, tem. Não condene ninguém não, irmãos. Não condene ninguém. O que tem de gente morrendo cedo. Porque fala de A, fala de B, quer cuidar da vida de A, quer cuidar da vida de C. Cuide da sua vida, cuide do seu propósito e persiga a sua caminhada. Se alguém tiver caído, você puder estender a mão e ajudar, amém. Mas se for só para falar de A e de B, deixe que se esbagasse para lá, ore. Mas não traga condenação não, porque tem um propósito designado, o dia que você vai ser levado. Paulo sabia, o dia. Ele disse, bom é estar com Cristo. Mas eu sei que eu ainda tenho algumas coisas para fazer. Mas chega o dia que ele diz, combati o bom combate. Guardei, acabei a carreira, guardei a minha fé. Ele sabia que estava prestes a se encontrar com o Pai. Sabia o dia, tem o dia e a hora. Não vai morrer antecipadamente por conta da vida dos outros. Mas você precisa entender que o povo, Jesus está anunciando, o povo não está entendendo ainda. Mas Lucas capítulo 7, versículo 1, vai nos dizer dessa forma. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, encontrou em Cafarnaum
E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma igreja. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Veja que quando Jesus se aproxima, ele enviou uns amigos dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julgue digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faz isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam-os são o servo enfermo. É extraordinário Lucas narrando esse texto, porque Mateus vai narrar a mesma passagem. Só que você lendo Mateus vai dizer que o homem foi, mas Lucas vai dizer que ele não foi. Enviou as pessoas. Mas por que é diferente? Não. Porque se eu tenho um servo e ele vai fazer algo no meu nome, ou levar uma documentação, alguma coisa, ele está me representando. É isso que aconteceu em Mateus, quando ele narra que foi o centurião e disse que não era digno, mas quem foi? Foi os servos, os empregados. Ele nem sequer foi lá, irmãos. Aí veja o que é que Mateus vai dizer. Tem algo poderoso aqui também. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas esse cara não era judeu. Esse homem era gentil. Mas os judeus que eram amigos dele disse: é digno, porque ele, em outras palavras, ele plantou na nossa vida, ele foi quem construiu uma sinagoga. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, ele não tinha crença nenhuma que o prendia. Porque ele disse: eu tenho autoridade, era o que ele vivia. Quando eu digo que Deus vai usar o que você vivencia para trazer para o sobrenatural, é porque você precisa tirar os lixos e vivenciar o novo, para ele acontecer, porque ele diz: eu tenho autoridade, eu digo vai, e ele vai. Vem, ele vem. Ele está dizendo: tu és uma autoridade maior. Basta só uma palavra e eu sei que vai acontecer. Era o que ele estava vivenciando. Ei, tira a incredulidade, vivencia a fé. Porque era o que ele vivenciava que aconteceu. E sabe o que é que Jesus diz? Em Mateus, somente em Mateus vai dizer isso, verso 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá prantos e ranger de dente. Os filhos do reino? Mas como assim? Sim, os judeus, aqueles a qual Jesus veio para ele. Ele diz: ó, não vi tamanha fé em Jerusalém como desse homem. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: os filhos do reino serão lançados nas trevas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: pranto e ranger de dente. Mas no verso 11 diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, Ocidente, aqui está dizendo de outros lugares, de outra linhagem, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Enquanto muitos a qual Jesus veio para eles não vão assentar, porque não creram. Não é porque Jesus fez acepção, não. É somente porque não creram. Mas aquele homem entendeu que Jesus era autoridade. Enquanto você não entender que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que controla a tua vida, aquele que te chamou para designar algo, enquanto você não entender isso, irmãos, vai permanecer da mesma forma. Mas se você entender que Ele é a autoridade na tua vida, que é o teu Senhor, e não ter o amor pela tua vida, porque tem gente que ama demais, a altivez é terrível, ama a sua vida, mas que abandonar a sua vida, quem tem amor à sua vida, irmãos, não entra no reino. Mas quem perder a sua vida por amor a Ele, esse encontrar a vida eterna. Mas o texto vai dizer, eu já irei finalizar, porque o pastor vai trazer algumas palavras, e a Natália também, no versículo 23,
depois dessa cura deste homem, de imediato, a Bíblia vai nos dizer, em Lucas capítulo 7, versículo 11, aconteceu pouco depois, logo depois disso, aconteceu ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mulher, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Irmãos, aqui tem uma tragédia grande aqui nesse texto. Porque diz que ia levando um defunto na entrada dessa cidade, um filho único de uma mulher que já era viúva. Naquela época você sabe que a mulher ela não tinha valor. Se a mulher é viúva, o que sustentava ali a casa, as coisas dela, terra se tivesse, era o filho. Mas agora vem e morre o filho. E havia uma multidão acompanhando ela. Mas Jesus vem e entra também acompanhado com a multidão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chore. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse, veja o que Jesus diz, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Mas ele não disse morte, defunto. Ele disse, jovem, levanta. Porque quando a vida chega, onde a luz chega, as trevas têm que correr. Quando Jesus chega, veja que tinha duas multidões se encontrando. Uma vem com Jesus, a vida, e outra vem com a morte. Há poucos minutos ali, aquele jovem ia ser enterrado. E aquela multidão que estava acompanhando aquela mulher ia para suas casas. E ela ia estar sozinha. E quem sabe desamparada. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, irmãos, tudo muda. Ah, mas Jesus chegou na minha vida, eu não estou vendo mudança nenhuma. Só estrago. Pois reveja o que é que está acontecendo. Porque existe sim, a nossa fé é provada. Mas existem muitas coisas que têm embaraçado de acontecer. Uma delas é a incredulidade que nos rodeia a todo tempo. E se você não largar a incredulidade, não tem como, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando aquele jovem levanta, vai nos dizer, versículo 16, e a todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha, pelo que aconteceu. Os sonhos daquela mulher estavam para ser enterrados, irmãos. Porque quem sustentava ali era por ter aquele filho. E os sonhos por pouco ia ser enterrado. Aquele jovem ali, aquele servo do centurião, estava quase morto, nos diz o texto. E Jesus lançou só uma palavra por conta da fé daquele homem. Mas esse homem estava para ser enterrado. Os sonhos daquela mulher também ser enterrado. E na nossa vida não é diferente. Tem muita gente que nos arrodeia, que caminha conosco, mas está só esperando o tempo para empurrar ali uma pá cheia de terra na tua cara e dizer que não vale nada, que tu não presta, que tu não vale nada, que não vai acontecer, que não tem como acontecer. Sabe por quê? Porque os judeus queriam matar Paulo. E quem sabe, irmãos, a Bíblia não diz, mas isso é óbvio. Quem sabe alguém diz, rapaz, essa perseguição está toda aí assolando por conta desse homem. Bora se juntar e matar ele? Mas Deus disse, vai lá, Ananias, porque é um vaso escolhido. Quem vai conter as palavras de Deus? Ninguém pode deter. Enquanto muitos queriam matar Paulo, Deus está dizendo, ele é escolhido para levar a minha palavra para os reis. Gente grande, irmãos. Ei, as pessoas que chegam perto de ti, Deus está só esperando e dizendo, abre a tua boca, fala de mim. O povo estava apanhando, o povo estava sendo perseguido e se alegrando e proclamando o nome santo do Senhor.
O povo ficaram temerosos porque viram aquilo ali, se lembraram dos profetas, se levantou um grande profeta entre nós, porque o menino ressuscitou. Lembraram de quem? De Elias e Eliseu. Lembra que Elias vai à casa da viúva de Sarepta? A mulher não tinha nada. Ia fazer um bolo para morrer com o filho. O profeta chegou. Por isso eu lhe digo, creia na palavra. Não tenha como comum que é dito não. Você pode até não me achar bonito. Mas se tem uma coisa que não tem quem tire, é que eu sei que eu sou bonito. Você pode me achar feio como for. Mas eu sou lindo. E Jesus me fez assim. E a palavra formoseia o rosto. E eu estou achando que cada dia eu estou mais bonito. Mas é a palavra, irmãos. Você tem que dar crédito à palavra, o que sai da minha boca. Porque é responsabilidade minha e sua. Decreto, não olhe para mim não, olhe para a palavra. Decreto é o que está sendo dito. Aquele profeta chegou ali e quem sabe Deus disse aí, sai daí porque já está seco. Tem uma viúva que vai te sustentar. Quem sabe ele diz, oxe, a viúva deve ser cheia do dinheiro. Chegou lá, a mulher ia preparar um bolo. Tinha uma farinha ali. Eu vou comer e vou morrer. Ele diz, aí, traz água. Aí ela vai. Ele diz, traz também um pedaço de bolo. Vive o Senhor teu Deus, que o que eu tenho é só isso aqui. Um punhado de farinha, vou fazer um bolo e morrer com meu menino. Mas o homem de Deus chegou. Representando quem? O próprio Deus. Você representa Deus, irmão, na terra. O povo está morrendo, sendo assolado. E Paulo indo para prender as pessoas. E Jesus diz, eu sou aquele quem tu persegue. Quem sabe ele diz, mas eu estou perseguindo esse povo aí doido. Não, você está perseguindo a mim. Por quê? Porque o povo representava o próprio Jesus. Você representa Deus aqui nessa terra. Você é embaixador de Cristo. Você é embaixador de Cristo. É pouca coisa? É embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo. Aonde chegar. Mas eu acho algo interessante, sabe por quê? Porque ela falou a verdade. Fez o bolo e disse, não, traga para mim. Porque vai acontecer algo aí. Ele comeu, ela foi fiel e deu. Ia morrer mesmo, pegou e deu. Mas tem gente que diz, eu só tenho um pouquinho, eu não posso ajudar. Às vezes é esse pouquinho que Deus quer para você plantar, para nascer. Mas você quer comer a semente? Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre princípio. Dízimo, oferta é princípio. Isso aqui, irmãos, quem sabe alguém diz que é milagre. Para mim, a minha vida, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você dizimar e ofertar, pode esperar que vai vir. É princípio. Sabe por quê? Porque essa mulher... Deixa eu olhar aqui o tempo. Tá quase. Vamos lá, nós precisamos ler esse texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Capítulo por número 17, você vai ver que ele vai até essa mulher e ele diz, capítulo 17, versículo 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, pois foi e habitou junto do rio Ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia aqui, só que o ribeiro ali, o corvo trazia comida, mas secou o ribeiro, por conta da seca que ele havia profetizado. Aí o que é que acontece? Ele diz, tem uma viúva. Deus disse que já havia preparado uma viúva para cuidar. E veja, versículo 9, levantando-se vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhai dois cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim, e um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra.
E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Veja o que aconteceu conforme ele falou, ela foi fiel. O que é que acontece, irmãos? Qual é o grande erro que tem aí fora? Que tem uns picareta que diz, traz, que Deus vai te abençoar depois. Aí você olha um texto desse, mas você tem que saber onde você está plantando. Tem que discernir quem é essa pessoa que está pedindo. Se é verdadeiramente um homem de Deus ou se não é. Porque a gente tem que aprender a discernir os espíritos. Nós somos espírito. E se alguém lhe pede alguma coisa, você precisa entender. Porque vai ter tempo que Deus não vai precisar você sentir nada. Basta você ter comunhão com Deus. Ele dizer, vai, faça tal coisa. Mas o que eu acho interessante é que aconteceu. E o princípio bíblico é isso. Você dizima, a oferta vai acontecer, pode esperar. Isso é notório, isso é bíblico, isso acontece e eu lhe digo porque eu vivencio isso. Mas o que eu acho extraordinário é que ela viu esse milagre acontecer até o tempo que ele determinou. Mas só que a Bíblia vai nos dizer no versículo 17, depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Sabe o que é que ela está dizendo aqui? Por que é que tu vem para cá? Tu veio para cá trazer a memória da minha iniquidade. Sabe qual é essa memória aqui? O marido que ela tinha. E agora o que sustentava ela, que firmava a casinha dela ali, é o filho. E o menino morre. Aquela viúva de Naim ali, e aconteceu uma tragédia com aquela mulher, irmão. Basta você olhar a história, os judeus como era que funcionava. Quando você vai para Ruth, um homem, Elimeleque, pega ali no livro de Ruth, pega a sua esposa, por quê? Porque estava seco em Belém, e resolve ir para um lugar sem direção. Quando chega lá, eles tinham 2 filhos. E sabe o que é que acontece? Os filhos casaram com mulheres ali que serviam a outros deuses. Sabe o que é que vai acontecer ali? Os 2 filhos morrem, o marido morre, fica a sogra e as 2 noras. E aí ela ouviu falar que em Belém Deus prosperou o povo. Oh, aleluia! E aí ela diz, agora vocês vão para a casa de vocês, não tem como engravidar mais. Já sou velha. E vocês não iriam esperar, porque teria que ela ter outros filhos para essa mulher casar de novo. Essa mulher saiu de lá, está numa terra estranha. Perdeu as terras dela porque perdeu o filho, perdeu o marido. Mas tem Ruth. Orfa disse, eu vou voltar para minha casa. Aí Noemi diz, volta tu também, Ruth. E ela diz, não. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morrer, eu vou morrer junto contigo. Fidelidade. Permaneceu junto com ela, disse, ei, a gente estava junto na bonância? O Espírito Santo de Deus está falando, viu? Eu estava junto na bonância com ele e agora vou deixar ela sozinha? O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Volta para lá. Sabe por quê? Porque sabe qual é o problema da gente sair para outros lugares? Porque diz, não está seco, não está bom. Eu vou dizer mais claro ainda. Não tem quase ninguém, eu vou cair fora daqui. Mas Deus está dizendo que vai chegar, está chegando o tempo de prosperidade, está chegando o tempo de florescer, está chegando o tempo de abundância. E se eu fosse você, buscava mais a Deus, direção, para não ficar para lá, para não ficar para cá, e entender onde é o teu lugar. Retornaram para lá, e por conta dessa fidelidade, no tempo de colheita, tem um homem que é mais próximo da família, e havia ali uma lei, o levirato, que é o que é que acontece? Ruth poderia casar com alguém para resgatar as terras do seu sogro. E quem é esse homem? No lugar que ela vai pegar, colher espigas, porque no tempo de colheita o povo colhia, mas o que caísse fora, um exemplo da cerca, o povo podia pegar. E ela está ali colhendo, mas o povo ouviu falar da fidelidade daquela mulher por nome Ruth. Quem é essa Ruth? É a nora da viúva, veio junto com ela. Irmãos, todo mundo ficou sabendo da fidelidade dela. Aquele homem disse, rapaz... E ele achou graça, Deus deu graça aos olhos daquele homem para beneficiar aquela mulher. A ponto de chegar o dia dela dizer, ele é quem pode resgatar. Quando ele estiver deitado aí perto da árvore, se encosta perto do pé dela, dos pés dele, e conversa com ele e diz que ele é o resgatador.
E sabe o que é que acontece? Ela encostou ali quando ele se deitou, e o que estava dizendo é que ele poderia resgatar ela, resgatar as coisas, e ele diz, tem um homem mais próximo, mas se ele não resgatar, eu irei. E o que é que acontece? Aquele outro homem não quis, e ele resgatou, se casou com ela e teve um filho. E essa lei do leviato, sabe o que é que acontece? O primeiro filho que ela tivesse com esse homem que casou agora, representava filho do defunto, do falecido. O próximo filho que seria dela, seria desse homem, seria o segundo. E ali resgatou as terras. E sabe quem é esse moço que nasce? O vô de Davi. Entrou na linhagem judaica. Entrou em uma promessa. Sabe por quê? Porque a fidelidade nossa com Deus vai longe. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não pense que passa despercebido por Deus, não. A tua fidelidade, o que você já fez lá fora, está contando. Reito, uma raça. O que tu fez lá fora, está contando. Almas que se renderam, está contando também. Tem galardão no céu. E o meu Deus está dizendo, eu não me esqueço da tua fidelidade. Ela diz, tu veio se lembrar da minha iniquidade, o que foi que aconteceu? Veio me afligir. A Bíblia vai nos dizer que Elias pega aquele menino, sobe ao quarto e ora. E no versículo 23, Elias tomou o menino, trouxe o quarto à casa e deu à sua mãe e disse, Elias, vês aí, o teu filho vive. E o versículo 24, já irei finalizar, é o que eu preciso dizer para você. Porque no início, a farinha ali não acabou. Do jeito que ele falou, aconteceu, a prosperidade aconteceu, ela não passou fome, mas ele vai dizer, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Sabe por quê? Porque a gente vive em uma época a qual tudo é prosperidade, a qual tudo faz isso, e faz aquilo, e vai acontecer, vai, porque é bíblico. Mas Deus está chamando para um tempo de avanço, para o povo entender, para essa cidade entender que essa igreja é diferenciada. Não vai ser só porque as pessoas irão prosperar, mas Deus está dizendo, vai ser conhecida, vai prosperar sim, mas vai acontecer por conta dos milagres, por conta de prodígio. Deus está me chamando e está te chamando também para realizar milagre, para realizar prodígio, para enquanto louvar, pessoas ser curadas, para enquanto proclamar a palavra, pessoa ser batizada com o Espírito Santo, não precisa nem sequer impor as mãos. Enquanto prosperou aquele milagre da botija já é extraordinário, mas ela diz, agora eu sei que tu é homem de Deus. Parece até uma afronta, irmãos. Como é que a mulher vê um milagre daquele, já ia morrer, passou tantos dias ali, mas ela diz, agora eu sei que tu é homem de Deus, e que a palavra que sai da tua boca é verdade. Foi para isso que Deus nos chamou. Para o que sair da tua boca, ser sim, sim, não, não. Será verdade. Para ninguém ter dúvida, dizer, rapaz, será que é verdade? Será que é verdade? É chegado o tempo de deixar a incredulidade de lado e permanecer firme na palavra. É chegado o tempo que nós precisamos, irmãos, meditar e viver essa palavra, vivenciar o propósito que Deus designou para a nossa vida. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para realizar milagres e prodígios. E todos saberem que verdadeiramente é Deus na minha e na tua vida. Deus não chamou apenas para a gente bater ponto na igreja, não. Não, isso não leva ninguém para o céu, não. Deixa eu lhe dizer uma verdade. Claro que nós devemos congregar. Mas o que tem de gente que bate ponto na igreja e permanece do mesmo jeito? Mas Deus está chamando um povo para prosseguir avante, para tirar a incredulidade, para tirar tudo que não presta, regras, circuncisão, coisas que o homem é quem está dizendo, e ficar com a palavra. Fica com o que está escrito. Chega de regra, irmãos. Regras, esses religiosos aqui da época, o próprio Paulo está dizendo, ei, para com esse negócio de circuncisão, eu é quem bem sei o que é isso aí. Eu fui zeloso, eu sei o que é isso aí. Cuidado com esses cães, cuidado com esses maus obreiros. O que nos justifica é a fé em Cristo. Ei, você é importante para Deus sim. O homem pode não lhe dar valor nenhum, mas deixa eu te dizer, você tem valor na mão de Deus. Você tem valor.
E o que ele falou vai se cumprir, vai acontecer. E não tem demônio do inferno que impeça. Guarda essa palavra no teu coração, irmãos. Fica firmados na fé e prossegue firme no Evangelho em nome de Jesus.